Então tá, gente. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, já que vai ficar gravado, não sei que o pessoal vai assistir. Uhum. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao semestre da LAPS, da Liga Acadêmica de Psicologia de Performatividades, Estética e Subjetividades, né? Então, como a Andressa falou agora há pouco, eu não estava gravando, mas a ideia, sim, é que a gente se corporifique. Então, tentem deixar a câmera ligada, dá para a gente uma ideia, a gente consegue ver o rosto da pessoa, pelo menos as expressões. Afinal, né, o corpo é político e estético, então a proposta era ser presencial, mas por conta do feriadão a gente passou por remoto, mas vamos tentar deixar as câmeras ligadas então. Não precisa deixar o microfone, né? Inclusive a gente pede que enquanto a Paula esteja falando assim, deixe fechado, aí tem como levantar a mãozinha para ir interagindo também. Então, eu acho que a gente tem pensado a liga justamente nesse lugar de encontros, e é muito bacana a gente pensar que esses encontros eles vão ampliando a nossa potência de existência. Então, é para isso que a gente pensou a liga, não é somente para ficar num campo de uma teoria que não serve a ninguém, né? Então, a gente tem pensado em trazer pessoas que olhem para o cotidiano e transformem esse cotidiano num lugar político. Então, Paula, muito agradecido pelo nosso convite, a gente fica muito feliz de te ter aqui. E como eu falei antes do nosso combinado, né, não vou te apresentar porque sempre fica faltando alguma coisa da pessoa. Então, tu se pessoaliza na tua fala. Então, mais uma vez, agradeço que a gente tenha uma boa tarde hoje de conversa. Obrigada, David. Primeiro eu quero agradecer, o convite de estar aqui participando. Eu acho muito importante que a gente tenha esse espaço de troca e fico muito feliz que esse projeto tenha surgido com tanta força, assim, entre todos vocês. É muito importante que a gente esteja ocupando esse lugar dentro da universidade. Então, fico muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa aproveitar esse momento para trocar muitas figurinhas. Boa tarde a todas, a todos. Eu me chamo Paula Ramos, como vocês viram na divulgação, mas normalmente as pessoas me chamam de Paulinha. Eu estou envolvida com a arte tem mais ou menos aí uns 10, 11 anos de forma direta, mas é uma paixão que eu carrego a vida inteira, assim. Então, imagino que talvez por causa disso e também por ter vindo da universidade, e tenha sido chamado hoje para estar aqui trocando com vocês de um lugar muito real, né, e muito próximo àquilo que todas e todos vocês também vivem. Então, estou aberta para que a gente possa conversar sobre e compartilhar experiências que eu tenho certeza que não são só minhas, mas são de todos nós. Então, David e Andressa, conforme vocês quiserem conduzir, abrir, perguntar, ou quiserem propor alguma coisa para que eu fale, fiquem à vontade. O que que temos? Então, temos, acho que seria interessante a gente pensar agora, assim, um pouco essa trajetória, esse lugar entre universidade e o teatro, pensando a psicologia por aí. Mas, não sei, eu gosto de pensando assim, começar por aí para a gente entender um pouquinho, porque a gente está aqui no campo acadêmico, e parece que a academia não é um lugar para as artes, né? Principalmente psicologia. Não sei se a É. gente pode começar por aí, Uhum. convidado. Eu acho bem legal começar por isso. Ah, eu entrei na universidade no ano de 2011, num tempo em que não se via, ou se via muito pouco, a cultura circular, o campus, né? Ah, e eu entrei e escolhi a psicologia porque eu achei que ela era a coisa mais próxima da arte que a universidade estava oferecendo naquele momento. Na época eu não tinha condição de ir para outro estado, como é o caso de me mudar para Florianópolis e tentar fazer uma graduação lá. Então, na minha avaliação, psicologia parecia se aproximar muito desse lugar em que a gente pode performar e testar, experimentar e estudar tantas coisas que vão conversar com o curso. Então, entrei na psicologia, e passei a maior parte do curso não encontrando dentro da universidade um espaço como esse que agora vocês estão oferecendo, né. E como hoje também a Univale tem um grupo de dança, o grupo de teatro, que é muito importante, na época nós tínhamos só o de dança, só que também foi um bom tempo depois de eu entrar que eu descobri, assim, era meio escondido que as coisas aconteciam. Hã, e aí nesse mesmo ano
ou talvez um ano depois, é que eu comecei a me envolver com teatro diretamente, através de um curso que a gente tem aqui em Itajaí, e mais para frente eu posso falar melhor sobre ele. E aí foi quando eu comecei a, de fato, vivenciar a prática. E procurando o universo do teatro, eu pude me descobrir, como psicóloga. E é muito interessante ver como as coisas elas se complementaram ao longo dos anos, desde como os estudos eles estavam super linkados, o que eu estudava lá eu consegui usar para cá e vice-versa, como a minha desenvoltura na hora de fazer um atendimento ou dialogar com alguém que eu precisava ou me posicionar em sala de aula, tudo eu percebi que o teatro ele complementava a forma como eu ia conduzir, a minha profissão. E depois, quando chegou a época de eu escolher o meu trabalho de conclusão de curso, eu queria muito que fosse alguma coisa que falasse sobre arte, e foi bem difícil conseguir encontrar, e esse é um outro fator que reforça o que eu digo, assim, foi um período em que a gente não via os professores falando sobre arte. Então, como é que eu, enquanto acadêmica, ia encontrar alguém que pudesse orientar o meu trabalho, ou ainda mais difícil encontrar um colega ou uma colega que topasse fazer o trabalho de conclusão de curso comigo sobre um tema artístico. Mas encontrei, e aí eu fiz uma pesquisa junto com uma colega, que é a Ana Beatriz, que se chama O Sentido de Arte para os Artistas de Rua de Itajaí. Então, nós desenvolvemos essa pesquisa e com a orientação da Marina Corbetta, e foi sensacional, nós apresentamos o trabalho e um tempo depois a gente conseguiu publicar, e agora também está disponível a leitura se alguém tiver interesse. Foi muito, muito legal, porque a gente conseguiu perceber como era importante dar visibilidade para os artistas de Itajaí para além dos palcos, né? Porque a gente vai assistir o teatro, por exemplo, e tá ali. Os artistas estão ali, mas aqueles que estão na rua e não estavam sendo vistos, ou eram vistos só como entretenimento, enquanto o sinal fecha e a gente tira uma moeda, entrega, e não se dá conta da imensidão e da profundidade que esses artistas têm em si, para que eles cheguem naquele momento e decidam fazer aquilo que eles estão fazendo na rua, né, e ocupando esse espaço que é tão importante para nós. E aí, desde então, eu nunca mais parei de conciliar a psicologia com a arte. E apesar de seguir sendo um desafio, eu entendo que cada vez mais isso é feito e é visto, seja qual for o tipo de arte. Aqui eu falo da área do teatro, né? Mas a gente vê como a dança, a pintura, a escrita, a música, tudo se complementa de forma muito integral. Então, a busca que eu percebo que ela segue existindo é encontrar psicólogos e psicólogas que estejam caminhando por esses mesmos lugares. Ainda segue sendo uma dificuldade, mas existem. Dentro da Univale, eu acho que isso era muito pouco estimulado, diferente, por exemplo, da UFSC. Então, é muito importante, repito, que a gente tenha um espaço como esse, um projeto como esse, que estimule isso dentro da universidade, seja em qual curso for, porque a gente fala através da arte o tempo inteiro, não importa que curso a gente esteja fazendo. Então, os anos passaram, e aí eu continuei fazendo teatro, continuei estudando psicologia, depois eu me formei, agora eu atuo como psicóloga, e também sou diretora de uma escola de teatro aqui em Itajaí, que é o Anchieta Artes Cênicas, e é uma escola que já existe há quase 40 anos aqui na cidade, com o princípio de ensinar ou colocar as pessoas em relação com o teatro aqui na cidade de Itajaí, sejam elas jovens, adolescentes, adultos, idosos, a gente recebe todo mundo que está com vontade de fazer teatro, e não só profissionalmente falando, né, mas em qualquer circunstância, seja para perder a timidez, para desenvolver o corpo, para muitas vezes a gente recebe pessoas falando que foi minha psicóloga que pediu para eu vir. E é muito importante a gente ver como o teatro e a arte ele complementa em diversos tratamentos, para tentar ajudar com ansiedade, depressão. Então a gente percebe que o nosso trabalho é muito importante na vida desses adolescentes e principalmente que não têm acesso, porque é uma escola gratuita. Ela não é paga, ela é apenas um espaço que
deve e precisa ser ocupado pela nossa comunidade, com pessoas que sejam com vontade de fazer acontecer. E para além disso, né, nós temos outras diversas possibilidades de fazer arte aqui na cidade de Itajaí, através do programa Arte nos Bairros, que depois no final também eu vou falar um pouco, que acabou de ser lançado todos os cursos que vão acontecer, que todos são gratuitos também. Muitos acontecem à noite, mas outros acontecem no final de semana e é muito legal, tem muita opção. E é isso, eu acho que para começar essa apresentação, se vocês tiverem vontade de perguntar alguma coisa mais específica, talvez facilite também para que eu possa falar sobre. Eu acho que é bem interessante a forma como você iniciou assim a sua fala, porque teve um encontro do semestre passado que a gente leu um capítulo do Vygotsky, que ele falava sobre a quem é permitido sonhar, né? Acho que por decorrência assim, de ter que trabalhar ou de não poder se locomover assim, para uma outra cidade ou para um outro estado, né, para fazer uma faculdade ou algum curso um pouco mais específico assim de artes cênicas, de teatro, seja lá, enfim, a gente acaba se moldando ao que dá, né? Eu também eu fiz alguns anos de teatro, eu também cogitei muito essa ideia de sair daqui e para ir buscar, né, fazer teatro, também acabei optando pela psicologia. Assim, me identifiquei bastante com essa tua fala, né? E eu acho que cabe a reflexão de a gente trazer isso, resgatar, né? Essa reflexão, assim, a quem é permitido mesmo sonhar, né? No mundo que a gente vive. É uma pergunta bem tensa, Andressa. Esse era um assunto que eu sempre conversei muito com a Maria, tipo, nas nossas trocas, porque a gente percebe essa centralização do acesso à arte, né, todos os lugares, né, mas aqui a gente vai falar de Itajaí, que é o lugar da onde eu conheço e falo. A arte, ela está acontecendo no centro, parece, assim. E aí torna muito distante a possibilidade de se envolver com isso para quem está distante do centro. Mas isso em grande escala a gente pode levar a pensar por que, por exemplo, quem quer fazer teatro tem que ir para Florianópolis, ou quem quer viver da arte tem que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. A gente cresce ouvindo isso. Para a gente que é artista, cresce ouvindo que se tu quer ganhar dinheiro, tu tem que se mudar. O que não é verdade. Muito pelo contrário, assim, tem muitos colegas que tentaram e deu muito errado sair daqui. Deu muito mais certo quando eles voltaram. Essa é uma realidade, só que a gente precisa conseguir se identificar com aquilo que com aquilo que é nosso, para que seja possível a gente ter acesso, né? Como é o caso, eu acho que um exemplo que todo mundo sabe, conhece, é o Rise, que faz a Dete Peixeira, por exemplo. É uma pessoa que deu certo, porque ele caminhou por um espaço que era a linguagem dele e que era a linguagem também de quem estava consumindo o conteúdo dele. Foi uma pessoa que também viajou para São Paulo e também tentou a vida fora daqui e deu certo quando ele voltou. Então, sonhar é permitido para todo mundo, a gente só tem que se autorizar, assim, né, e não achar que é uma realidade que vai acontecer só para quem tem mais privilégio. Claro que quem tem mais privilégio vai conseguir acessar isso com muito mais facilidade, a gente sabe como que é. Para quem tem dinheiro, por exemplo, para quem é padrão, por exemplo, é um desafio constante, mas que a gente não deixe de acreditar nessa possibilidade, porque ela existe, ela é real e ela acontece ao nosso redor. Tanto que programas como esse que eu comentei do Arte nos Bairros, eles levam arte para os bairros. Então, eles estão levando cursos para bairros em que as pessoas não têm como vir para o centro da cidade fazer um curso na Casa da Cultura, entende? E durante a pandemia continuou existindo de forma online, por exemplo. Eu fiz curso e, ok, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É igual a gente conversar aqui, presencialmente é muito melhor, mas a gente sabe que foi como a gente pôde se virar durante aquele tempo. E é possível. Eu acho que numa situação em que a gente acredite que não é possível sonhar, para que a gente possa ter em quem se agarrar e possa se lembrar de que é possível, assim, né? E que a gente busque esses espaços coletivos, como é o caso aqui do Lápis, ou pessoas que a gente conhece e tem amizade, tem relação, e se veja numa situação em que não está conseguindo colocar o seu sonho para frente, não está conseguindo se sentir realizado,
e a pessoa diga, vamos que eu te ajudo, eu te mostro um caminho, a gente tenta, tem um curso aqui, tem uma possibilidade ali, tem uma outra pessoa que eu acho que seria importante que tu fizesse contato, conhecesse, e assim a gente vai descobrindo um universo de sonho coletivo, assim, é impressionante. Itajaí hoje tem um movimento artístico tão forte quanto o de Florianópolis, e parece mentira se eu falar, mas é verdade, gente. A gente, às vezes, não acessa isso, mas existe. E quando a gente vai para o teatro, a gente está vendo quem no teatro? Os próprios artistas. A gente não está vendo a comunidade. Não está tendo acesso. Segue sendo um problema nosso. Mas que a gente precisa se conscientizar e levar isso cada vez mais para dentro desses buracos que estão escondidas, pessoas que estão com vontade de estar ali, realizando seus sonhos, mas não estão tendo acesso a isso. Esse é o meu comentário, e gostaria de ouvir se alguém quisesse complementar também, que seria muito legal ouvir o que vocês pensam sobre. Eu lembrei até de um texto que a gente utilizou, a gente tem na Univale também um grupo de literatura, né? A Sociedade Literária dos Ratos, e a gente utilizou esse semestre, no primeiro encontro, o texto do Antônio Cândido, que é o Direito à Literatura. Então, vai pensar exatamente essa questão de, principalmente a literatura, no caso, que é vista ainda como um dever, né? Por exemplo, nas escolas, é obrigado a ler tal, Machado de Assis, enfim, e não é visto como um direito para a gente conseguir, enfim, se expressar, assim, acho que para todas as artes tem esse papel, sabe? E muitas vezes a gente vê, enfim, pessoas menos abastadas, vamos dizer assim, que elas não precisem disso, não é uma necessidade. Mas dessa forma, a gente vendo dessa forma, a gente não vai levar a cultura para outras pessoas, né? Aí foi bem interessante a leitura desse texto para a gente pensar a questão da arte como um direito mesmo, assim, à vida. Muito legal. Mais alguém quer falar? Se não, Andressa, podemos seguir. Se alguém não se sentir confortável em ligar a câmera, o microfone, pode mandar no chat também que a gente lê. Ah, legal. Vi que a Tchepo comentou ali que tá com a internet bem instável, né? Oi, gente, boa tarde. Sim, tô com problemas aqui, não tô com medo de cair. Essa questão, deixa eu tentar abrir a câmera aqui para ver se fica. Oi, pessoal. Essa questão que vocês trazem sobre o direito à arte me lembra muito a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, né, que foi justamente entender de que forma que a população itajaiense tem acesso às políticas culturais do município. Porque, que nem a Paula disse, se a gente for parar para pensar em divulgação e ampliação da cultura artística, Florianópolis e Itajaí têm a mesma escala. E aí, pensando nos mais diversos dispositivos artísticos, né, as linguagens, artes plásticas, o teatro, a música, né, a dança. Porém, a gente tem que entender qual que é o reflexo de Florianópolis enquanto cidade, espaço micropolítico, e Itajaí, né? E qual que é o financiamento que existe frente a essas políticas culturais, né? E aí é por isso, em Florianópolis a gente tem uma universidade que tem curso de teatro, que é o UDESC, né? E que tem curso de artes cênicas, né? Então existe uma expansão e também uma sensação de pertencimento maior do que Itajaí, né? E quando a gente vai ver, por exemplo, os festivais que existem em Itajaí, festivais de teatro, Tony Cunha, Itajaí em cartaz que não acontece mais, qual que é a classe que acessa a esses festivais? São os próprios artistas. Então já existe também uma linguagem em comum, né? Até porque as políticas culturais elas acabam se concentrando nesse espaço central que também vai dizer quem tem direito à cidade, quem tem direito à arte na cidade. O Henri Lefebvre vai falar sobre isso, sobre o direito à arte na cidade, quem que tem, porque não é todo mundo que tem. A gente acha que todo mundo tem direito, mas não é todo mundo que tem, né? Muito pelo contrário, né? A população que é marginalizada, o corpo creep, ele justamente faz esses movimentos de contracultura para conseguir ter acesso a algo que não lhe é de direito, né? Porque aí, pensando em reflexo macropolítico, não vai ter a mesma porcentagem de ganho quanto, né,
um grupo que já está bem localizado, que já tem uma referência, né? Então, é importante a gente pensar que esses espaços que a Paula traz, né, e que a Isa traz aqui também no discurso, esses espaços em que a gente consegue discutir sobre o campo artístico, sobre as práticas artísticas, para além também, saindo um pouco do intelectual, e a gente estava falando justamente sobre isso ontem, né, no nosso grupo, sair um pouco do papagaísmo intelectual, né, que é cansativo, entender também como essas práticas, elas estão, elas nos capturam e também formam zonas de resistência, né? Porque ser artista hoje em dia é resistir, né, Paula? Exatamente. Quando eu disse que eram as trocas que eu fazia com a Maria, sobre isso que a gente falava. E pensar como é que a gente faz para trazer todo esse conteúdo teórico para o real. Porque aqui a gente não pode viver só de fantasia, principalmente quando se fala de arte, né? É importante que a gente sonhe, mas como é que a gente pega esses sonhos e traz para o nosso mundo real? Como é que a gente faz para colocar, para ocupar esses espaços, para tornar acessível, para realizar esses sonhos? E tem que começar de algum lugar. Seja de um desejo de uma pessoa ou de várias, como é o caso aqui de todos nós que estamos reunidas. É importante que a gente coloque os nossos sonhos no papel porque vai fazer a gente perceber quanto isso é coletivo, assim. E com toda certeza, tornando isso coletivo, a gente consegue tornar mais acessível a possibilidade de que esses sonhos sejam realizados. Acho que é isso sobre esse assunto. O que mais? Pessoal que está aqui, alguém aqui, né, para além da Paula, né, da Andressa, que eu sei que alguém aqui ocupa algum coletivo artístico de Itajaí? Independente da linguagem. Faz parte de algum coletivo artístico? Isso é interessante para a gente pensar. Outra pergunta que eu queria fazer também era se as pessoas que estão aqui são da psicologia, são de outros cursos, não são de curso nenhum. Estamos compondo aqui as 21 pessoas de que lugares, assim, eu queria conseguir entender um pouco melhor. Se vocês puderem escrever, eu não estou tendo acesso, eu não consigo abrir o chat aqui. Mas, André, se tu puder me ler para mim. Eu acho que o chat tem que ativar alguém que está com... eu vi aqui, eu não sei como faz isso. Não sei se o David está por aí. Pois é que eu tô sem... Você está como convidada, né? Bom, vocês não estão conseguindo ter acesso ao chat ou vocês não estão conseguindo digitar no chat? Não aparece a opção do chat. Para mim também não aparece. Estranho, David. Deixa eu ver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Daiane Vicentim. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou deficiente visual total. Faço psicologia no 4º período matutino na Univale de manhã, né? Conheço o professor David. Já estive cursando com ele 2 períodos e me interessei ali, que eu acompanho o Lápis pelo Instagram e fiz o curso, a inscrição, né, essa semana. E eu me identifico muito ali com a parte de teatro e venho... não estou com a câmera ligada, porque não tenho ninguém para me auxiliar aqui a posição da câmera. Então, só para justificar, porque eu estou com a câmera desligada, tá bom, pessoal? Claro, Daiane, fica à vontade. Ó. Quando tu quiser compartilhar verbalmente, fica à vontade para ir conversando com a gente. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Até sobre a questão do lugar, a gente tentou chamar pessoas... Eu acredito que a maioria que está aqui é de psicologia, pelo que eu tinha visto até ali no grupo e tal. Mas a gente está tentando chamar pessoas também de outros cursos e da comunidade, né? Até ontem eu enviei o
o link, assim, fazendo uma propaganda do grupo, num grupo do WhatsApp que tem para divulgação cultural de Itajaí. E tem bastante gente, só que como eu só consegui ontem esse grupo, acho que ficou difícil para eles participarem. Mas espero que venha pessoas da comunidade mesmo, né, que tenham a somar nesse sentido. Gente, eu tô tentando aqui abrir o chat, mas eu não tô conseguindo. Eu sou meio pata pra isso. Eu falei pro David que eu não sabia mexer no Teams. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei, eu perdi um pedaço ali da apresentação, mas acho que seria interessante, assim, pensando até na temática dessa palestra, dessa conversa, né, de abertura da nossa liga, gente, entender de que forma a gente consegue, né, habitar esses campos, né, e de que forma que a psicologia, ela se entrelaça com a arte e outras disciplinas também do saber. Eu não sei se tu chegou a compartilhar, Paula, no início, mas como é que foi para ti estar na psicologia e não no teatro no sentido acadêmico? Como é que foi essa experiência para ti? E hoje, né, tu tens esse desejo de cursar, fazer uma segunda graduação, tu acha que é importante esse espaço acadêmico para a Constituição, para a tua Constituição enquanto artista? Eu acho que essa pode ser uma dúvida de muita gente aqui que tem o fascínio pelo teatro, pelas artes, mas está em outro campo do saber, e como que a gente faz, né, para habitar esses lugares sem excluir um ao outro. Uhum. É uma pergunta bem legal. Eu comentei um pouco sobre a minha trajetória, como é que eu fiz para conseguir conciliar as duas coisas, que fiz o trabalho de conclusão de curso sobre artistas de Itajaí, mas entendo que eu não acho que é absolutamente necessário ir para uma graduação de teatro, considerando que a gente não tem um acesso a isso, como eu comentei anteriormente, e que viver essa experiência de forma sofrida, no sentido de ter que passar sufoco para se mudar, ou de ter que, sei lá, às vezes estar vendendo almoço, pagar a janta para poder estar morando em outra cidade, para poder estar cursando um curso. Eu acho que às vezes ela pode ser mais traumática do que benéfica, assim, né? Tem que ser muito bem avaliado isso, para que de fato possa tirar proveito dessa oportunidade. Assim, é a forma como eu vejo. Eu acho que fazer psicologia nunca vai substituir a vontade de fazer teatro, vocês podem ter certeza, vai complementar, e isso eu acho que é uma coisa extremamente pessoal, cada um vai saber de que jeito a psicologia vai conversar com o teatro, ou seja, qualquer outro universo da arte dentro de si, assim, né. Mas acho, como eu comentei, que se complementam, que o teatro me ajudou 95% enquanto psicóloga hoje, e que a psicologia me ajuda em todo o resto, assim, a psicologia me levou a ser melhor no que eu faço, em tudo o que eu faço, seja enquanto artista, seja enquanto profissional do comércio exterior, que é como eu trabalho e ganho dinheiro. Então, entendo que pode ser muito frustrante, foi bem frustrante para mim no início, só acreditava que eu tinha aberto mão de um sonho, e que eu tinha que me contentar com isso e fim, assim, essa era a percepção que eu tinha. Só que depois que eu conheci que era a possibilidade de fazer teatro fora da academia, que eu não precisava estar dentro da UFSC para estar aprendendo teatro, que eu descobri isso na cidade de Itajaí, eu percebi que eu não precisava estar enfrentando todo aquele sofrimento, porque eu podia dar vida ao meu desejo, ao meu sonho, fora da academia também. E foi o que aconteceu. E é por isso que eu acho muito importante que quem está dentro da psicologia hoje, ou em qualquer outro curso, e tem vontade de se envolver com a arte, precisa ir atrás disso. E ir atrás disso não é necessariamente só passar num vestibular numa universidade federal. Existem várias outras possibilidades. E é por isso que a gente tem que estar conhecendo essas possibilidades, o que existe, que está ao nosso alcance para poder viver essa experiência. Seja no campo do teatro, da música, da dança ou qualquer outro que vocês tenham vontade e desejo. E hoje, mais do que nunca, eu não percebo a necessidade de fazer uma graduação no teatro. Primeiro porque
não... Como é que eu vou dizer isso sem desmerecer quem quer? Para mim, hoje, faria com que eu passasse muito mais trabalho na minha vida pessoal, tendo que estudar na Universidade Federal uma graduação em teatro, do que continuar desenvolvendo as minhas atividades, porque eu sinto que eu posso aprender tanto quanto. É claro que eu não vou ocupar espaço que uma pessoa que se formou na UDESC ou na UFSC vai ocupar, isso é um fato. Eu nunca vou entrar dentro da Univale para dar aula, porque eu não sou formada nisso, pelo menos não em teatro, né? Mas é possível eu ocupar esse espaço dentro de um curso, dentro de uma escola de teatro na cidade de Itajaí, que vai me dar a possibilidade de estar ensinando teatro para uma população que é carente, que é vulnerável, que não tem acesso muitas vezes de outras formas ao teatro, e que esse pode ser o meu lugar, e deu. E eu preciso entender isso. Qual é o meu lugar? O meu lugar é ali dentro da Casa Cultura e não dentro da Universidade Federal. Mas isso é uma coisa minha. É diferente de vocês ou de qualquer outra pessoa que tem outro desejo. Agora, se pulsa em vocês a vontade de estar dentro da federal, vocês têm que ir. Avaliem sempre o quanto isso vai gerar de assim, prós e contras dessa decisão, e estejam sempre cercados de pessoas que já viveram essa experiência. A Maria, por exemplo, que já esteve dentro da federal, pode também compartilhar, acho que o David também. Como é que funciona, qual que é a diferença desses espaços, desses lugares, o que implica tu estar fazendo uma graduação numa federal, e o que implica, às vezes, tu abrir mão desse desejo, dar voz a outro e tentar, de alguma forma, viver essa vontade através de outros meios que não necessariamente está se graduando na área. Não sei se eu respondi a pergunta, ou se alguém quiser perguntar alguma outra coisa sobre isso. Falem, gente. Aproveitem que eu não sou muito de falar. A Paula, depois dessa conversa, vai passar uma semana fazendo voto de silêncio. É bem provável mesmo. Eu queria perguntar um pouquinho... Pode mas falar. até de curiosidade, assim, que tu falou do AECA, né? Que eu já vi um pouco ali pelo Instagram. Se tu pudesse trazer um pouquinho, assim, para a gente conhecer mesmo, sobre a trajetória e como é que funciona. Boa pergunta. Gente, o AECA, ele é uma escola de teatro aqui na cidade de Itajaí. A gente parte desse princípio. Ele é um espaço que ele tem como objetivo levar teatro para as pessoas que têm vontade de conhecer teatro. É uma escola que ela nasceu há quase 40 anos pelo diretor, professor Valentim Schmeller. Talvez alguns já tenham ouvido falar, se não ouviram falar, entrem lá na página do Instagram e deem uma olhada, porque o Valentim, ele foi a pessoa que trouxe o teatro para a cidade de Itajaí. E quando ele trouxe, ele participou de várias coisas, e aí ele desenvolveu um curso que até hoje existe, que se chama Curso Básico de Teatro, e ele é um curso de intensivo de teatro para quem tem vontade de fazer teatro, mas com outros objetivos, como comentei antes, né? Perder a timidez, ter um desenvolvimento corporal melhor, ou só passar as férias, ter vontade de se distrair com outras coisas, fazer amigos. Então, ele criou o curso, e logo depois que ele criou o curso, ele entendeu que era importante continuar com as pessoas que tinham vontade de fazer teatro por mais tempo, além daquele curso pequeno de 2 semanas. E aí surgiu o AECA, na época se chamava Anchieta Júnior, e aí surgiu o AECA, que é Alunos do Exercício Cênico Anchieta. E aí essa escola ela existe há 39 anos. E sempre o Valentim esteve à frente, e aí no ano passado ele me convidou para compor a diretoria, porque ele sente que talvez já esteja no momento dele se retirando aos poucos, e é uma escola, né, gente? Então vocês podem imaginar a quantidade de situações estressantes e coisas complicadas, delicadas que acontecem por lá. Eu não estou vendo todo mundo aqui, mas eu estou vendo a Alanis, que participa com a gente também. A Maria também já esteve ocupando esse espaço conosco. Então, assim, existe toda
a parte boa de estar ali, mas existe toda uma parte que ela é super delicada, a gente está lidando com pessoas, adolescentes. Hoje a gente está com mais ou menos 70 alunos, é muita gente junta, para uma escola que não tem nenhum fim lucrativo. A única coisa que a gente faz é tentar levar teatro para a comunidade, para a população. Então, daí no ano passado, o Valentim me convidou, e aí eu aceitei, aí hoje estou ocupando esse lugar de diretora da escola, e a gente desenvolve trabalhos para tentar experimentar coisas dentro do universo do teatro, assim. Quando é possível, a gente mistura um pouco de música, dança, mas tudo vai depender também da aptidão de cada aluno. O Valentim é mestre, ele é o nosso grande professor, mas eu estou aqui caminhando por esse lugar como qualquer outro e tento usar do que eu sei da forma mais generosa e humilde possível, assim, porque eu também não sei nada. Então, a gente pacientemente faz esse trabalho e a gente constrói espetáculos, escreve textos, recita poesias e faz música e tenta tornar aquele espaço um lugar de viver a arte, mais ou menos, eu acho que é isso que eu posso dizer. Hoje, para entrar no AECA, a gente oferece 2 possibilidades. A primeira é participar do curso básico, que acontece sempre em janeiro e em julho, e aí tu faz o curso, o Valentim ele vai te conhecer, se ele achar que tu é uma pessoa que seria legal ter na escola, ele te convida e tu entra, assim, basicamente existe um convite para que a gente consiga, de certa forma, controlar a quantidade de pessoas, né, porque senão aquilo lá explodiria e a gente não tem nem espaço físico para acolher tanta gente. E a segunda forma, como eu falei no começo, é através do programa Arte nos Bairros, que o Valentim também dá o curso e acontece aos domingos. Se eu não me engano, o curso do Arte nos Bairros dele agora vai começar dia 8 de abril. Eu posso depois encaminhar o link para vocês, para a Andressa ou para a Maria, e vocês divulgam ali, quem tiver vontade, porque não existe só o curso do Valentim. Como eu falei, existem muitos outros. Vai ter, sei lá, uns 40 cursos. Vai ter de teatro, vai ter de dança, vai ter de música, vai ter de pintura, vai ter de costura, assim, tem de tudo, gente, de verdade. Todos os artistas de Itajaí que querem dar aula se inscrevem, passam no edital e estão dando aula gratuitamente. Então, assim, tem muita coisa legal. E aí também é uma forma de entrar, faz o curso com o Valentim, do mesmo jeito, se ele sentir que tem uma pessoa que tem vontade de estar ocupando esse espaço, aí ele vai chegar, vai conversar, se tem vontade de entrar na escola, e aí assim a gente começa a loucura que é viver fazendo teatro, assim. Então, sobre o AECA é isso. A gente atualmente está com as nossas atividades paradas, porque nós estamos sem espaço. Infelizmente, a Casa da Cultura está em obras, já vai fazer uns 9 meses, e por enquanto não tem previsão de voltar, e a gente não tem espaço para poder se encontrar. Então, a gente está com as atividades suspensas até que a Casa da Cultura volte, para que a gente possa de novo ocupar aquele lugar após a reforma e possa continuar com as nossas atividades. Tanto que nós temos um espetáculo em cartaz, que é o Alto da Compadecida, também estava escrito lá no meu resumo, mas é um espetáculo também que a gente está tendo muita dificuldade de conseguir manter as apresentações, porque a gente não tem um espaço adequado para poder ensaiar. E aí isso é interessante, né, porque volta a conversar com tudo aquilo que a gente vem falando, assim, da acessibilidade, poxa, a gente é uma escola que já existe há 40 anos e não tem um espaço para se encontrar. Assim, como é que a gente faz, né, para manter 70 pessoas interessadas em continuar fazendo aquele trabalho, ficando 6 meses sem poder fazer uma atividade ou sem poder se encontrar? Então, é duro, às vezes, gente, é bem duro. Só que a gente não pode desistir, né? E aí a arte, ela segue acontecendo de outras formas, como o próprio consumo dela, a gente indo buscar referências, a gente indo ler, ou a gente vindo aqui conversar sobre isso, como é possível a gente continuar dando vazão a isso e não desistir, porque a gente precisa resistir, né? Foi o que a Maria falou. Então, não sei se eu respondi a pergunta, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa sobre isso também. Eu tenho uma pergunta, acabei desencontrando um pouco assim do que você estava falando. É uma pergunta um pouco mais pessoal, mas eu gostaria de saber, porque eu acho que pode criar identificações para o pessoal que está aqui assistindo.
Recentemente a gente fez um vídeo, né, que a gente postou no Instagram, cada um dos participantes falou o que era arte para si. Eu gostaria que você colocasse aqui o que é arte para você. Na verdade, 2 perguntas. O que é arte para você? E eu gostaria também que você explicasse, enfim, contasse um pouco do que você sente quando você está no palco. Tá. Eu acho que a arte, para mim, é um espaço que me dá a possibilidade de existir na minha integridade, entende? Sem que eu precise estar o tempo todo me fantasiando de personagens diferentes para viver o meu dia a dia e que eu possa, pode parecer até meio dúbio, assim, né? Mas eu me sinto no meu dia a dia vestindo mais personagens do que quando eu estou vivendo o universo da arte, sabe? Eu trabalho com psicologia junguiana, né? E com Jung a gente estuda as personas, por exemplo. E aí a gente tem personagem do trabalho, tem um personagem da academia, tem um personagem que é amigo, tem um personagem que é filho, tem um personagem que é irmão, enfim. E às vezes viver essa quantidade de personas pode ser e é muito cansativo. E no universo da arte, eu sinto que eu posso só existir. E aí é muito menos cansativo, entende? E aí ali sim eu posso decidir que personagens eu quero, que eu tenho vontade, que eu me identifico, e eu posso fazer aquilo como uma brincadeira, sem que eu precise estar envolvida emocionalmente com aquela realidade, como tá dentro de um trabalho que é tóxico, mas que eu preciso estar ali porque eu tenho que ganhar dinheiro e não tenho outra possibilidade que não viver aquela realidade. E dentro da arte eu posso só existir, assim, eu não tenho nenhuma necessidade de estar tendo que sustentar por tanto tempo uma coisa que pode ser muito cansativa, pode ser doentia, pode ser tóxica, enfim. Então, acho que é isso, é um espaço que me permite essa leveza, assim, e baseado nessa leveza é que eu me identifico. E também, eu acho que tem a ver, aí pessoalmente falando, com o fato de que na minha vida pessoal eu tenho muita dificuldade de me expor. É bem desafiador estar ocupando esse lugar aqui agora, por exemplo. Então, a arte ela me permite a exposição de uma forma muito segura, sabe? É quase como fazer terapia, assim. Em terapia, a gente se sente seguro para falar, né? Ou com uma pessoa que a gente confia muito, num relacionamento, numa amizade. Fora dali, às vezes a gente não consegue. E aí, dentro do teatro, eu sinto que eu estou segura para brincar, para, sei lá, experimentar coisas diferentes, errar, que é uma coisa também que é os nossos tempos, assim, são tempos em que a gente não pode errar, né? E eu acho que dentro da arte é um lugar que é permitido, assim, é seguro que você erre o texto, erre a marca, erre a letra, decore e esqueça, e tá tudo bem, porque tu tá ali num processo de experimentação. E o que eu sinto quando eu tô no palco, eu acho que é essa segurança de poder participar de alguma coisa, seja ela qual for, em qual segmento for, e tá tudo bem, porque aquilo ali não vai ser, não é um carimbo eterno, não é uma tatuagem. Tu experimenta, tu faz, tu desce e tu segue a tua vida. E tu vai ter um registro daquilo e vai ser um acontecimento que ele aconteceu no universo da fantasia, assim, né? Só que experimentando o palco é que eu percebi que eu prefiro muito mais não estar em cima dele, eu prefiro muito mais estar por trás das coisas. Tanto que daí hoje eu me identifico muito mais dirigindo o espetáculo do que necessariamente atuando. Gosto de atuar, mas eu prefiro muito mais dirigir. De preferência, você não precisa nem citar o meu nome. Quanto mais eu puder estar participando daquilo sem ser vista, para mim é melhor. Mas é uma identificação minha, né? Tem pessoas que gostam de estar ocupando o palco, porque se identificam mais com esse espaço, né? Maria, por exemplo, ao contrário de mim, prefere muito mais estar ocupando em cima do palco. Mas é uma questão de identificação e que a gente só percebe experimentando. Começa por um lugar, gosta de outro. É assim que nascem grandes profissionais da área que não aparecem, gente. Tem uma pessoa em cima do palco, tem 50 por trás. Tem a pessoa que está
fazendo figurina, que está fazendo a maquiagem, que está cuidando da iluminação, que está cuidando da preparação, seja vocal, seja corporal, que está limpando, que está servindo o lanche, tem um monte de possibilidade. E isso é importante da gente saber, porque a gente cresce vendo só o que a televisão mostra. E a televisão só mostra os atores, as atrizes aparecendo, sendo vistos, sendo estrelas, ganhando dinheiro, mas existe muita coisa por trás. É importante que a gente olhe para isso, porque a gente pode se identificar com isso também. E que foi o meu caso. Não sei se respondi, se alguém tem vontade de falar sobre também. Alguém? Oi, estão me ouvindo? Fui eu. Estão me ouvindo? Vou ver se eu consigo ativar aqui a câmera. Só um segundo. Também. Bem... Oi? Então, ficou preto e branco também, não sei. Mas, enfim, vou falar que é o que cabe. Eu, escutando um pouco sobre, acabei me identificando no sentido de que eu fui uma pessoa que tive pouco acesso à arte. Dentro de casa, em família, infância, todo um contexto. E acabei sendo mãe muito cedo. Então, hoje minha filha tem 10 anos e eu sou do curso de psicologia e estou no primeiro semestre. Então, foi um desejo adiado, mas agora sendo vivido. Só que dentro disso, eu sempre tive quando era nova, algum contato com teatro, mas muito pouco. Mas sempre senti que sentia um desejo que era uma autoexpressão, algo que eu sempre tive muita dificuldade. Então, essa vontade, pelas experiências que tive, de tudo isso, de descoberta interior e tudo mais, eu sinto muita falta. Hoje, por exemplo, a minha filha é um ser que é extremamente mais artístico que eu, então ela toca na banda, ela participa de apresentações, mil coisas que vocês possam imaginar que envolve arte, ela está envolvida. E é algo que é natural nela, e é algo que faltou um pouco para mim. Então, só que tendo essa visão, eu consigo buscar muito mais para ela hoje. Só que eu ainda, como adulta, sinto essa falta de ter vivido isso. Porque, querendo ou não, tive que adiar um pouco os meus planos, os sonhos, que hoje ela com 10 anos, a minha vida mais equilibrada, tudo. Eu consigo buscar, como está sendo com a minha faculdade, e que é realmente um sonho e está sendo muito melhor do que eu imaginava. Assim, eu queria dizer isso para vocês, que eu tô lá, parece que eu esqueço de tudo na minha vida, porque tá lá ouvindo os professores, meu coração vai se rasga por dentro. Mas que ver isso faz como talvez eu possa buscar outras coisas que eu tenho vontade, que talvez sejam tão legais quanto, sabe? Hoje que eu consigo estar fazendo isso. Então, sobre essa parte do teatro, principalmente por ser um desejo, por buscar tudo isso, mas de que forma, tanto para Paula quanto para Tiepo, como que isso acrescentou na psicologia, que é algo que tem meu coração, entende? Porque como o meu tempo é mais escasso, se eu tiver que buscar algo, eu vou normalmente me direcionar para psicologia e para tudo que eu possa sobre isso. E todo o meu tempo livre, colocar assim, tá sendo direcionado para descobertas, entende? Agora que tá tudo mais organizado, tudo mais leve, tudo mais fluindo, a vida é ok, eu consigo estar vivendo tudo isso. Então, como que isso acrescentou para vocês e profissionalmente falando e pessoalmente também? Acho que é uma pergunta. Espero não ter me estendido muito. Deixar vocês responderem. Eu vou responder, mas acho que a resposta mais interessante talvez seja até a da Maria, que ela passou da graduação, né? Ela tá no doutorado já. Então, ela vivencia esses dois universos de formas ainda mais integrais do que eu. Mas, assim, no meu lugar de fala, comentei brevemente no início que eu entendo que, assim, não é fácil
conduzir as duas coisas. Não é fácil mesmo, porque a gente sabe a psicologia, ela demanda muito da gente. Muito mesmo. Né, prof? Ela tira, assim, nosso tempo livre e faz a gente ter que estudar mesmo, não tem como escapar, assim. Se tu não estudar, tu não vai conseguir passar. E aí, de que jeito que a gente faz para conseguir envolver a arte no meio disso tudo, assim? A primeira coisa é ter um espaço como esse, que vocês têm aqui. Esse já é um ótimo início, porque aqui vão ser discutido coisas, vão conhecer pessoas, vão indicar trabalhos, vão fazer leituras que vão colocar vocês a vivenciar um pouco do universo da arte, e aí cada um, de forma individual, vai entendendo com aquilo que se identifica mais. A segunda coisa é tentar buscar uma forma de aprofundar isso, seja fazendo um curso mais específico sobre aquilo que gosta, ou seja, estudando um pouco mais sobre aquilo que gosta, ou só assistindo o material na internet mesmo, porque hoje a gente tem muita coisa disponível, muita coisa mesmo, a gente tem espetáculos teatrais na internet que, se tu for assistir presencialmente em São Paulo, vai pagar 400, 500 reais. Então, hoje tá acessível, assim, se a gente conseguir consumir isso de uma forma saudável, a gente consegue aprender muita coisa e estudar muita coisa pela internet. Fazendo isso e seguindo por esse caminho, eu entendo que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, tudo flui melhor, assim. Então, se a gente está estudando psicologia e, de alguma forma, consumindo alguma coisa artística, são dois campos que a gente gosta, a gente vai, com muita naturalidade, descobrir de que jeito que eles vão se complementar. E isso é uma coisa muito individual para cada um de nós. Acho que é bem interessante, por exemplo, quando tiver a oportunidade de fazer um trabalho, de realizar uma pesquisa, aproveitar esse gosto para tentar juntar essas coisas, que foi o meu caso, foi o caso da Maria também, é buscar possibilidades de desenvolver pesquisas na área que façam esses universos conversarem. Isso é muito melhor, porque tu desenvolver qualquer pesquisa pode ser extremamente cansativo, né? Então, por que não fazer isso de lugares que a gente gosta de falar e quer conversar, e quer conhecer, e quer pesquisar? Porque se é para estudar, então que a gente estude coisas que a gente gosta. E depois a gente começa a perceber os reflexos de fazer as coisas que a gente gosta em cada uma das áreas, assim. Como o teatro, ele me possibilitou ser uma profissional da psicologia muito melhor e mais desenvolvida, de me sentir tranquila em vir aqui conversar com vocês, e não envergonhada, e não tímida, e entender qual é o meu papel aqui, mesmo sendo uma pessoa que, pessoalmente, se vocês me encontrarem, eu vou estar num canto sentada, assim. Muito provavelmente eu vou estar assim. Mas não, aqui eu estou ocupando um espaço em que eu preciso falar, em que eu preciso conversar. O teatro, ele me possibilitou me desenvolver nesse sentido. E a psicologia me possibilitou conhecer o universo ao meu redor, para que eu possa conseguir interagir com as pessoas que estão no meu campo de relação, né? Vocês se relacionam o tempo todo, vocês sabem como pode ser complexo se relacionar com as pessoas. Então, dentro da arte, a gente se relaciona o tempo inteiro, assim como dentro do trabalho. A gente está o tempo inteiro falando com pessoas. E a psicologia, ela promove com muita delicadeza e inteligência, maneiras da gente se relacionar de forma muito mais saudável, e logo poder viver a nossa vida de forma muito mais tranquila. Eu estou falando de estudar psicologia sem tirar o fato de que fazer terapia é extremamente importante para que tudo isso flua de forma tranquila e saudável. Acho que é isso. Maria, se quiser comentar também. Vou ser bem breve, né? Diferente da Paula, eu sempre gostei muito do palco, né, gente? Eu acho que desde criança. Então, a arte entrou na minha vida com 9 anos, o teatro, e não me desvencilhei dela até hoje. Já estive mais próxima da prática, mas hoje em dia eu estou num lugar mais de pesquisadora das práticas artísticas, e é entender a arte mesmo como um dispositivo de subjetivação do corpo, para além dos dispositivos que existem, né? Existem os dispositivos e as tecnologias que castram, né? E que produzem sofrimento. Não que a arte não produza certas vezes, né? Até produz, mas um movimento incômodo que leva para um espaço outro, né? Mas a arte, enquanto dispositivo de subjetivação do corpo, significa que
a gente consegue experienciar outras zonas que não aquela de conforto na qual a gente está habituado, né? E aí, eu até mandei ontem no grupo das gurias, assim, da Lápis, né? Meninas, e lembrar que quando eu comecei a fazer psicologia, eu tive uma vontade, assim, no primeiro ano, de trancar a psicologia e ir pro teatro, porque eu falava, isso aqui não tá legal, não é isso que eu quero, né? E aí não deu certo, né? Enfim, a família aí acabou castrando o desejo que seguir pelo caminho da psicologia, mas hoje eu não me arrependo. Então, desde o primeiro momento que eu comecei a psicologia, eu tentei criar diálogos com o universo artístico, e aí pensando no teatro, que é de onde eu venho, a performance, né, body art, e aí pensando em outros dispositivos, intervenção, né, as instalações, a própria música, né? Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente pensando neste corpo rizomático a partir de Deleuze e Guattari, que Deleuze e Guattari são autores pós-estruturalistas que, quando vão escrever sobre, lá no Antiédipo, e vão trazer o conceito de corpo sem órgãos, eles trazem a ideia do Anthony Artaud, que foi um artista, né, teatral francês. Então, eles trazem essa bagagem do teatro já numa filosofia pós-estruturalista. E desde então eu pensei, e agora? Como é que eu vou dar conta e continuar com isso, né? Para além da prática? Fui para o mestrado. E aí, no mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre a ideia de corpo enquanto acontecimento e o teatro enquanto habitat desse corpo, né? E hoje em dia, enquanto psicóloga, psicanalista, que daí eu sou psicanalista, e professora educadora, os meus alunos que estão aqui sabem, eu tento todas as aulas levar alguma coisa, alguma prática artística para dentro da sala de aula. Mas eu não penso na arte enquanto uma pílula de bem-estar. E daí a gente não pode cair nesse discurso que por vezes é fundamentalista e neoliberal, né? Ai, arte enquanto pílula de bem-estar, tô bem. Não, muito pelo contrário. A arte, às vezes, ela não gera bem-estar, né? Ela dói, ela rompe, ela fissura, né? Ela cria ferida. E os encontros que a arte propicia, por vezes, não são nem encontros, são desencontros, né? E quanta corrente de afecção acontece nessas relações, né? Mas então eu tento levar a prática artística para dentro da sala de aula, justamente para que o aluno ou a aluna consiga perceber que a criação, ela existe, a criação subjetiva. E ela não está ligada apenas a um espetáculo, né? Ou a música, ou a algo, o produto final, mas que nesse processo de materialização, né, já existe aí um processo de criação subjetiva, né? A própria escrita, o que vocês fazem dentro da academia, né, que precisa ler, escrever, a escrita é uma ferramenta artística, em que vocês precisam abstrair, internalizar, se apropriar daquilo, dar sentido e significado, né, e tentar traduzir meramente numa palavra que, por vezes, não dá conta daquilo que pulsa e perpassa no corpo, né? Isso é arte, né? A arte é esse espaço de contracultura, e que saco ter que existir sempre, né, gente? Eu falo, é uma bosta, perdão da palavra. Mas quando a gente fala que arte é resistência, não é fácil ficar o tempo todo tendo que resistir, e aí aquela coisa, né? É cansativo ser militante, aí eu falo enquanto feminista, né? É cansativo a gente ter que resistir o tempo todo, mas eu penso que a resistência, para além da parada de corpo, da cristalização de corpo, também é encontrar subterfúgio. Ainda mais nessa sociedade, nesse espaço-tempo que a gente vive, que é tão medíocre, né? E que a vida, ela acaba acontecendo num frenesi cotidiano que a gente não dá conta das coisas, né? Então, Tairine, a minha resposta é essa. Nossa, eu me prolonguei, né? Difícil. Professora falar que vai falar pouco é complicado. Eu lembrei de uma coisa. Até tem uma coisa que eu tô guardando para falar da fala da Paula, que me despertou um desejo de compartilhar aqui. Mas só queria comentar, não sei se todo mundo aqui já teve aula com a Maria, mas é uma coisa muito linda ver ela dando aula, porque eu lembro que a primeira matéria que eu tive com ela foi ética, algo assim.
Aí ela foi um dia que ela veio do trabalho, acho que trabalhava aqui em Navegantes, ela tava de salto alto, ela tirou a calçada, falou, a gente vai ficar descalça. E assim, parecia que ela tava em casa, conversando, assim, na maior... Daí um dia a gente conversou sobre isso, e ela realmente compartilhou, assim, essa ideia de quando ela tá dando aula, como se ela estivesse no palco mesmo, né? A Bell Hooks, ela vai falar isso no livro, Educação para Libertar, e ela vai falar que a sala de aula é um palco, e não um palco no sentido de que a gente está montando um espetáculo, né? Mas que a relação que se cria ali justamente tem a ver com a potência de criação, tanto do aluno quanto do professor. E que essa relação que se estabelece, ela é libertadora, né? Eu quero só compartilhar uma coisa que eu lembrei a Paula falando ali da questão do palco e de quem está por trás. E realmente eu lembro que quando eu fazia teatro a gente tinha muito essa discussão, né? Porque normalmente a gente vai assistir uma peça, mas aquele trajeto daquela apresentação, daquele grupo, ele começa muito antes, né? Ele começa lá na escrita do texto, depois na primeira conversa do texto, na leitura do texto, aí decorar o texto, criar os personagens. E para mim o mais lindo de montar um grupo assim, onde a gente tem acho que um objetivo assim, um desejo em comum que é a arte, né, seja ela em qual forma de expressão cada um, né, se identifique mais. Eu acho que essa partilha de brilho nos olhos quando a gente fala de algo, sabe? De que todo mundo sente, mesmo que de formas diferentes. E quando a gente está contracenando com alguém, ou quando a gente está, enfim, por exemplo, no sarau, pintando algo junto num pano, cantando, dançando, enfim, a gente está lidando com o outro na sua potencialidade, naquilo que ele se sente bem fazendo, mas também, né, com um monte de insegurança que ele carrega. Então, é isso que eu acho mais lindo, assim, de um grupo, quando ele se junta, né? Porque a gente compartilha tudo que a gente sente ali, tanto entre a gente, quanto as pessoas que estão assistindo e todas as pessoas que fizeram parte desse processo. Exatamente isso, Andressa. O que mais? Não sei quanto tempo a gente tem, né? Se deixar, eu vou ficar aqui respondendo pergunta a tarde toda. A gente tinha sugerido um texto, né, para leitura, não sei se a maioria das pessoas que está aqui conseguiu ler, que é o Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Até a Andressa que sugeriu esse texto, não sei se ela quer trazer um pouquinho do porquê que ela fez essa sugestão, enfim. Acho que o desejo de trazer esse texto, ele surgiu, assim, antes mesmo de a gente definir a Paula como convidada, de ela topar, porque eu achei interessante trazer essa mensagem, né, que esse poema traz, e por vezes, por ele ser um pouco mais curto, assim, é de mais fácil acesso do que um artigo ou já um capítulo de um livro, né, por exemplo. Então, eu gosto sempre de trazer algum texto base, assim, pra gente pensar. E eu não sei, eu acho que foi mais pensando na mensagem mesmo, assim, do texto. Eu não sei se a galera leu, se quer compartilhar um pouquinho do que sentiu, do que entendeu. Para quem não conhecia, né? Isa também que leu e eu sei que gostou bastante também, se quiser compartilhar. Eu até abri ele aqui. A gente tinha pensado, se fosse presencial, até em talvez fazer uma leitura conjunta, né? Mas nesse modelo online não sei se funcionaria. E eu não conhecia o texto, eu achei ele bem interessante. Fala muito sobre a questão da gente se reconhecer como criador mesmo, né? Como a Maria trouxe da questão da criação e, enfim, de se reconhecer como parte, assim. Eu vi muito nesse sentido. E, claro, é bem... como é que se fala? Bem político também, né? Como tudo que a gente vai falar aqui. Estarmos aqui hoje já é, né, uma ação política de existência. Então, Alane, está por aí? Se ela consegue. Eu sei que agora a última montagem do CBT do semestre passado teve, né, esse texto, claro, de uma forma mais resumida. Até eu que resumi o texto, porque ficou muito longo.
né? E aí a montagem foi em conjunto, né, Alanis? Isso. Quer compartilhar como que foi? Daqui a pouquinho eu vou ter que sair, eu não vou conseguir ficar até o final, mas foi uma construção bem legal, assim. Eu não conhecia o texto antes, né, de ter visto quando foi proposto pelo Valentim, e foi um texto que me pegou bastante. Eu também fui pesquisar mais sobre a fundo, assim, né, dei uma pesquisada geral, mas foi muito lindo, assim, de ver depois, inclusive as gravações que fizeram. Foi muito bom de ter participado dessa parte. Mas é porque eu tô com um tempinho corridinho, daí eu vou ter que estar indo agora. Mas eu vou continuar escutando, viu? Aqui as coisas. Eu só não vou poder falar muito. O que eu ia falar? Eu tô com as palavras fissuras e rachaduras muito, assim, gritante em mim nesses últimos dias. Acho que por conta do grupo de literatura que a gente gravou um vídeo. E, enfim, eu lembro que a Tia também trazia muito isso em aula. E para mim, eu acho que esse texto é isso, sabe? Eu acho que ele cria uma fissura, uma rachadura, assim, naquilo que a gente vai levando de forma mais robótica na vida, sabe? A gente vai construindo as coisas, nessa questão de construir as casas, e quando o operário viu, era ele que construía tudo. Só que ele não se dava conta de que ele era o responsável por aquilo existir, sabe? E acho que aqui cabe muito, né, a questão do capitalismo, assim, que a gente acaba entrando nessa questão de viver de forma automática e não perceber o que a gente vai fazendo. Enfim, né, gente, é um assunto bem, assim, que a gente pode falar por horas e horas, e é muito difícil, né, quando existe toda uma estrutura, né, que acontece para que isso funcione dessa forma. Uhum. Eu acho que Vinícius de Moraes, ele, de certa forma, sempre dá um jeito de colocar tudo aquilo que ele escreveu de forma subjetiva e literal ao mesmo tempo. A gente consegue consumir o que ele escreve desse espaço, que ele é quase intuitivo, assim, de pensar, nossa, o operário, ele construiu o que está ao redor dele, né? Ele olha em volta e ele percebe que toda a realidade que está posta veio da própria existência dele. E, de fato, é como somos, né? A gente constrói a realidade ao nosso redor, seja ela subjetiva ou literal. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando de uma história de alguém que, assim como todas nós, em algum momento se deu conta de quem é, da sua classe, nesse caso, né, vamos usar isso como exemplo, e sentiu a necessidade de se posicionar politicamente falando, por exemplo, né, como é absolutamente o caso aqui. Eu acho que todo mundo está ocupando esse espaço atualmente de perceber o que está acontecendo e falar não, né? E é que a gente vem conseguindo construir uma realidade diferente da que a gente viveu aí anteriormente nos outros anos. Mas eu acho que é isso, assim, é um texto que ele embala, né? Tu vai assim, tu lê, quando tu vê, tu já leu 70 parágrafos e o texto ele pega, porque é fácil se identificar. É fácil porque a gente vive essa realidade de forma coletiva, gente. Me dei conta que classe eu pertenço e eu não vou permitir mais que simplesmente alguém está aqui, ou que acha que está aqui, venha aí dê na minha cara, assim. Então, é um texto muito importante. Eu acho que, se alguém não leu ainda, que leia, que faça esse favor a si, porque é uma obra muito importante de ser conhecida. Alguém mais, gente, gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Quem não se sentir à vontade em abrir a câmera, pode só abrir o microfone, fiquem à vontade para aproveitar esse espaço, aproveitar a Paula. E depois disso, acho que só... Alguém... Paula. Muito tempo. Fale, Joyce. De poema? Isa. Oi? Peço desculpa por não abrir a câmera, eu estou com calafrio e me sentindo bem. Enfim, alguma coisinha está chegando aí, mas eu não perderia por nada esse encontro. Então, só de ouvir está sendo bem legal.
quando a Paula fala da questão do acesso aos eventos, né? A gente tem o Itajaí em Cena, né? E só sabe depois que a peça aconteceu, né? Muitas vezes. Então, para mim foi muito significativa essa fala, sabe? E como que a gente poderia atuar para estar mais gente indo, para a categoria não estar ensinando para si mesma, né? Sim, Joyce, agradeço a tua fala, é muito importante. Eu acho que talvez uma coisa que a gente possa fazer é a gente compartilhar depois, vocês devem ter um grupo de vocês, entre vocês, e em que a gente possa listar aí as principais páginas que divulgam os eventos que acontecem aqui em Itajaí, e pelo menos alguns grupos de teatro que a gente conhece, que sabe que estão movimentando a cena artística da cidade, né? Por exemplo, assim, a página da prefeitura de Itajaí, ela vai postar vez ou outra alguma coisa quando for o caso, assim. Então tem algumas outras páginas que de forma mais específica a gente consegue acessar os eventos que estão acontecendo. Então acho que a gente pode depois estar compartilhando isso no grupo, e aí vocês entram e sigam nos Instagrams de vocês, porque hoje, querendo ou não, gente, a maior fonte de divulgação é o Instagram. Assim, pode ser que vocês vão encontrar no jornal, pode ser, mas assim, raramente vai se ver hoje panfleto, cartaz, é muito difícil. Então, a gente está com a cena parada, como eu falei anteriormente, por conta da reforma na Casa da Cultura, mas algumas coisas elas seguem acontecendo. Esse é um período, você sempre tem que pensar assim, os grupos eles vão sempre ensaiar um semestre e apresentar, ensaiar um semestre e apresentar. É diferente de como funciona, sei lá, a música, que normalmente, de forma muito mais esporádica, vai estar fazendo isso independente de data. Agora, os grupos de teatro vão sempre seguir essa lógica. Então, agora é período de ensaio. Mas quando chegar maio, junho, julho, é período de estreia. Então, é muito comum ter apresentação direto. Se a Casa da Cultura abrir mesmo, vocês podem ter certeza que vai ter um monte de gente apresentando. O Teatro Municipal, a mesma coisa. A Itajaí Residência Criativa, a mesma coisa. Então, a gente vai ter alguns pontos específicos que vão estar sempre divulgando trabalhos em que a gente consiga estar consumindo isso. E não ter essa sensação de que a gente já soube quando acabou, ou quando soube já não dava mais para ir, ou só fica sabendo quando é um evento super, hiper, mega, power, famoso, e aí sim chegou até mim. Se a gente, nesse momento, ainda não tiver nas fontes certas, dificilmente a gente vai ficar sabendo, essa é uma realidade, infelizmente. Então, a gente pode fazer isso, e aí vocês sigam, e outra coisa que é importantíssima é compartilhar, né, gente? É fazer esse movimento de, vai estrear uma peça que eu quero ver, ou um artista que eu gosto, postou lá, a gente vai repostar e assim, de alguma forma, tentar fazer isso e chegar até as pessoas. E aí seguir esses grupos, como é o caso do GTU, que é o grupo de teatro da Univale, que agora também está com uma montagem nova, mas é um grupo que está sempre publicando coisas que estão acontecendo, e que promove muita coisa também que acontece na Univale. O AECA, claro, né? Mas existem vários outros grupos que são muito influentes na nossa cidade que vão estar mediando quando eventos como esses acontecerem. Acho que é isso. O que mais? Esse ano nós temos Tony Cunha, né? Esse ano temos Tony Cunha. Infelizmente, a gente está com uma grande problemática, que é se vai ou não ocorrer o Tony Cunha, porque depois do falecimento do Max, se alguém teve a oportunidade de conhecer, que era a pessoa que geralmente encabeçava um projeto muito grande, o Festival Tony Cunha, que traz grupos e artistas do Brasil inteiro para estar compondo a cena de Itajaí. Infelizmente, depois que ele faleceu, tá difícil encontrar alguém que queira se incomodar em desenvolver esse super grande projeto, assim. Então, há um risco iminente de talvez não termos Tony Cunha esse ano. Talvez sim, mas para que isso aconteça, muita gente tem que se engajar. E é uma dificuldade grande, assim, né? Que encontrar quem consiga bancar e sustentar esse super estresse que é desenvolver um projeto como esse, e aí se conseguir ainda dar conta de fazer ele acontecer. Mas com toda certeza, se tivermos, todos nós saberemos e vamos estar presentes lá para prestigiar esse trabalho e esse festival que é tão importante para a nossa cidade.
Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, para encerrar. Antes eu tinha perguntado se alguém queria ler o poema. Ele é um poema grande, né? Talvez seja... Mas se alguém tiver o desejo de ler ele, também pode ficar à vontade. Tipo... Isa... Andressa, se ninguém quiser ler, eu trouxe um outro texto que é um pouco menor, que eu já tinha, na verdade, pensado nele quando o encontro era presencial. Como eu não sabia como é que ia funcionar esse texto do Vinícius de Moraes, eu tinha separado um outro texto que eu gosto muito e que eu me identifico muito, e acho que talvez vocês também se identifiquem, para ler aqui para a gente fazer o encerramento. Então, se ninguém tiver mais nada para perguntar e vocês quiserem encerrar, eu posso fazer essa leitura para a gente se despedir. Certo, acho que pode fazer. Então, só antes de o pessoal sair, daí eu gostaria, no final, né, após a sua leitura, de tirar um print aí, daí depois a galera que se sentir confortável aí abrir a câmera, a gente tira uma fotinha. Você pode ler. Legal. Eu acho, então, que depois, Andressa, eu te encaminho para o tio, para a Maria, todas as coisas que eu comentei, eu vou enviar, a inscrição do Arte nos Bairros, todos os cursos que tem disponíveis lá para quem tiver interesse, algumas páginas dos grupos, dos coletivos aqui de Itajaí, para que vocês possam, de alguma forma, se aproximar mais dessa realidade. E qualquer outra coisa, pode deixar o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, pode me mandar um e-mail, estou sempre aberta a trocar, a conversar, indicar, mediar, eu acho que isso é uma coisa que eu sei fazer bem. Ok? Então tá, deixa eu pegar o texto aqui rapidinho. Gente, vou ler, tá? O texto se chama Nós Fazemos Teatro. Nós fazemos teatro contra a ignorância, o terror, a falta de educação, a propaganda de promessas, o conforto moral, a ordem acima do progresso, a fome, a falta de dentes, a falta de amores, o obscurantismo. Nós fazemos teatro. Fazemos teatro para dar sentido às potencialidades, para ocupar o tempo, para desatolar o coração, para provocar instintos, para fertilizar razões, por uns trocados, por uma boa bisca, porque é fundamental e porque é inútil. Nós fazemos teatro para subir na vida, para cair de quatro, para se enganar e se conhecer, contra a experiência insatisfatória, contra a natureza, se for o caso. Nós fazemos teatro. Nós fazemos teatro. Fazemos teatro para não nos tornarmos ainda pior do que somos, para julgar publicamente os grandes massacres do espírito, para viabilizar a esperança humana, essa serpente. Nós fazemos teatro de manhã, de tarde, de noite. Nós somos uma conveniência de emoções, 24 horas distribuindo máscaras e raízes. Nós fazemos teatro de tudo, o tempo todo, porque acreditamos que a vida pode ser tão expressiva quanto a obra e que devemos ter a chance de concebê-la e forni-la artisticamente. Porque estamos acordados, porque sonhamos os nossos pesadelos. Nós fazemos teatro apesar daqueles que, por algum motivo, que só pode ser estúpido, estejam contra o teatro. Aliás, o que pode ser contra algo tão a favor? Nós fazemos teatro contra a mediocrização do pensamento, a desigualdade entre os iguais e a igualdade dos diferentes. Nós fazemos teatro contra os privilégios dos assassinos de gravata, batina, jaqueta, toga, minissaia, vestido longo, farda, camiseta regata ou avental. Contra a uniformidade, nós fazemos teatro. Nós fazemos teatro contra o mau teatro que querem fazer da realidade. Nós fazemos teatro para explicarmos-nos, ainda que mal, e ao mal de todos nós dar algum destino menos infeliz. Nós fazemos teatro para morrer de rir e para morrer melhor. Para entender o inestimável, se esfregar no infalível, resvalar da nobreza, experimentar as mais sórdidas baixezas para brincar de Deus.
Nós fazemos teatro comendo pão que os diabos amassam, os pratos feitos que as produções financiam e os jantares que as permutas permitem. Nós temos fome da fome de teatro, porque onde houve e há teatro, houve e há civilização. Fazemos teatro, sim, tem gente que não faz e está morrendo, essa é a verdade. Esse texto ele foi extraído da peça Arena contra Danton, que é de uma companhia chamada Cooperativa Paulista de Teatro, de Fernando Bonaccini. Eu posso compartilhar também depois no grupo, se vocês quiserem. É isso. Tá bom, aceito, depois manda lá, eu encaminho no grupo. Inclusive, se você quiser entrar no grupo também, depois eu te passo o link no grupo do WhatsApp, né? Obrigada, né, por compartilhar, muito bonito, pesado, né? Acho que ele pega em bastante parte da gente, assim. Enfim, só obrigada, né? Obrigada a todos que participaram. Se quiserem comentar o texto que a Paula leu, se quiserem falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, mas eu já agradeço de antemão, porque eu sei que é sábado, tá um dia lindo para ir à praia, para fazer várias coisas, mas vocês resolveram estar aqui com a gente. E, enfim, isso é muito especial para mim. E é isso. Agradecer também a Paula. Agradecer também a Paula pela participação, enfim, por trazer essa vivência, né, tão rica que tu tem tanto com a psicologia quanto com o teatro. E até parabenizar, né, que essa semana foi Dia Mundial do Teatro, então a gente até postou lá. Então, notar esse espaço, né, notar e ocupar também. Gente, quero muito agradecer, muito obrigada. Primeiro, Maria, muito obrigada pela indicação, pela sugestão, pelo convite. Andressa, obrigada pela mediação. Agradeço também a todo mundo que está aqui, que veio participar, que veio ouvir, que veio trocar. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu tenho a oportunidade de participar de um trabalho como esse. Fico muito feliz que ele exista. Então, que vocês sigam firmes e fortes no projeto. Com certeza tem muita gente legal para vir aqui também conversar com vocês e que em algum momento essas pessoas são vocês mesmas, assim. Então, muito obrigada e sigo à disposição quando necessário, quando possível, para estar participando de volta com vocês. Vamos tirar a nossa fotinho? Acho que não sei se mais gente quer ligar a câmera. Paula, obrigada pela presença, obrigada pela conversa, por ter se desafiado em estar aqui hoje, né? E ter possibilitado essas trocas. Andressa, Isa, Ana, né? Obrigada pela mediação. Dani, que também está aqui, né? David, eu acho que ele já saiu fugido. Não vejo ele aqui. Mas fico muito feliz em ver esse grupo assim se fortalecendo. Quando a gente surgiu com a ideia de montar uma liga acadêmica de teatro, né? A gente não pensou que a liga acadêmica pudesse ter mais de 4 pessoas, né? E hoje nós estamos aqui num grupo de 20, né? Então, muito feliz. Vamos tirar uma foto, né? Até porque quem não é visto não é lembrado. E é isso, gente. Bom final de semana para todo mundo, tá? E feliz Páscoa. Gente, vou pedir para vocês, quem puder tirar print, enfim, depois manda no grupo. Eu tô pelo celular, então fica muito ruim de tirar o print com o rostinho de todo mundo. Então, acho que quanto mais a gente tirar, mais chance tem de tirar uma foto boa, né? Então, tá bom. Isa, alguém vai tirar só pra gente saber, porque senão é capaz de todo mundo fazer pose e ninguém tirar a foto. Tira, então. Eu tirei aqui, vamos ver se funcionou. Coloca tipo assim. Me apertei. Coloca Ctrl+V no grupo e vê se ficou boa a foto, daí qualquer coisa a gente tirou. Se mais alguém tirou também, encaminha lá no grupo dele. Gente, eu tirei um print aqui. Eu não tô no grupo, mas aí eu mando pra Andressa. Já confirmei aqui que deu certo, tá? Pelo menos uma tem. Entra no grupo, Raquel. Por que tu não tá no grupo? Pois é. Porque
Olha, a Andressa me convidou algumas vezes já. Essa é a primeira vez que eu estou participando. Então, eu tô cheia de coisa também, não sei, eu tô vendo, assim, possibilidades. Meu sábado também vai ser ocupado, assim, com extensão, vou a campo no sábado de manhã, mas se for uma possibilidade, tô vendo. Eu gostei bastante, fui muito afetada, inclusive, por todas as falas aqui, foi muito legal. Mas se puderem me colocar no grupo de qualquer jeito, também eu gostaria de ter contato assim com os textos que vocês leem, de qualquer forma, mesmo que eu não possa participar presencialmente e nas reuniões, vai ser legal para mim, já que eu estou no sarau também, eu acho que a gente pode fazer essa troca, né? Sim, eu vou te colocar no grupo, daí lá na descrição tem o link do nosso drive. Inclusive, a gente tem uma data para estar no sarau também, fazendo umas oficinas. Então, você vai conseguir participar de qualquer jeito, você não vai conseguir fugir desse dia. Uhum. E performance também, a gente tem uma performance no final do semestre planejada para o campus. Cara, que bom que vocês vão estar lá. Depois eu quero saber mais sobre isso, se for possível. Quero saber como que vai ser. Eu também estou lá fazendo registros fotográficos e de vídeo também. Então, às vezes a gente pode combinar alguma coisa legal. Me informem daí. Certo, então, gente. Acho que é isso. A gente se encontra em 2 semanas. 2 semanas, né? Dia Isso. 6, dia 13, né? Isso. Eu vou reforçar depois lá o cronograma no grupo e daí eu já mando o próximo texto. Tá bom? Que eu acho que é presencial, né, Andressa? Vai ser presencial porque a gente vai fazer a leitura do texto, né? O debate, a conversa sobre o texto e já iniciar o trabalho de corpo. Bom, fechou. Uma dúvida que eu tenho, posso falar? Como a gente fez ali pelo Elis, tem alguma coisa para confirmar presença? Isso tudo tu pode ficar tranquila. A gente confirma. A Andressa normalmente faz uma espécie de chamada no início para ver quem que tá no evento, na data. Aí depois a gente confirma lá no Elis. E aí no final de semestre eu vou gerar o certificado para todo mundo mediante os encontros que participarem. Então, enquanto isso, pode ficar bem tranquilo. Inclusive para ti, tá, Paula? Todo mundo recebe certificação de presença, tá? Ah, é verdade. Gente, a gente tinha tido um problema, né, com a demora do Elis para fazer as inscrições, daí a gente tinha criado um Google Forms para vocês preencherem. Mas o link do Elis já foi disponibilizado. Não se esqueçam de se inscrever e se inscrevam em todos os encontros lá que tem a opção, né, de todos, porque aí vocês conseguem ganhar horas, né, na faculdade. Se vocês não se inscreverem, vocês não vão conseguir ganhar horas. Então, enfim, vocês... A Andressa, ela já joga lá em cima. Ou vocês se inscrevem ou vocês não vão ganhar. Que horror, Andressa. A espontaneidade, ela se perde. Gente, beijo. Beijo. Bom final de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau. Obrigada. Beijo. Feliz Páscoa.